A paz a todas, boa noite, mulheres. Desculpem, espero não estar travando para vocês, como os louvores estavam travando. Eu já espero dar tudo certo. Mas amém, glória a Deus, que louvor poderoso. A Jaqueline pediu Aline Barros, Deus do impossível, e esse louvor é maravilhoso. Eu lembro quando minha mãe estava se convertendo, há muitos anos atrás, eu ouvia muito. E logo depois veio esse, né, Fiel a Mim, que eu falei, já que vamos de Aline Barros, vamos puxar este, ela que tem cada louvor maravilhoso também. E Deus é bom. Então, espero que esses louvores já estejam falando com vocês, porque o Senhor, ele é fiel, ele é um Deus impossível, e mesmo, né, que a gente pereça, mesmo que, né, a gente às vezes pise na bola, ele continua sendo fiel a nós, né? Em nenhum momento ele não nos desampara. Então, o Senhor é bom o tempo todo ele é bom. Então, antes da gente passar a palavra, eu passar a palavra para a Jaqueline, eu convido as irmãs para que vocês fechem os olhos de vocês, para que vocês comecem a orar, né, cada uma aonde está, que possa orar. Eu sei que, como eu sempre falo, né, o Conexão, ele toca aos nossos corações, e muitas das irmãs estão em casa, né, fazendo a janta, preparando a janta, muitas estão ainda voltando para casa, muitas ainda estão no trabalho. Então, onde quer que você esteja nesse momento, que você possa entregar os seus pensamentos, que você possa fazer a sua oração para que o Senhor se faça presente nessa noite, para que Ele venha falar aos nossos corações, para que Ele venha usar a vida da Jaqueline nessa noite. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer, Pai, por esse tempo, Pai, te agradecer pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu sustento, Pai, por cada livramento que o Senhor tem dado para nós, Pai. Senhor, iniciamos mais uma semana, Pai. Muitas, Pai, já receberam a palavra ontem, no domingo, Pai, na igreja, já ouviram a tua palavra, e outras, Pai, ainda querem, né, e querem buscar mais de ti, Pai, assim como eu, Pai, querem ouvir mais de ti, querem aprender contigo, Senhor. Por isso estamos aqui reunidas nessa noite, Pai, para que o Senhor se faça presente, para que nós possamos aprender sobre a tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Senhor, por isso eu peço, abre nossa mente, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, que possamos estar atentas, Pai, aos sinais, Pai, atentas à tua palavra, atentas, Pai, a cada testemunho, que o Senhor venha falar ao íntimo, Pai, que nenhuma das minhas irmãs venham sair, Pai, conforme entraram, que elas possam sair daqui renovadas, que elas possam sair daqui, Pai, com uma palavra, Pai, que elas possam sair daqui, Senhor, tendo atitude, Pai, atitude de buscar a Ti, de buscar o Senhor no mais profundo, no mais íntimo, Pai. Senhor, fala aos corações, Senhor, abre aqueles corações que estão fechados, que o Senhor venha falar, Pai, nessa noite, Pai. Muitas vieram buscar resposta, Pai, eu não sei se o Senhor tem a resposta que elas querem, mas se não for a resposta que elas querem, que elas venham entender que os Teus planos são maiores e melhores que os nossos, Pai. Senhor, fala aos corações, Senhor. Nos enche, Pai, da Tua presença, nos enche, Pai, da Tua sabedoria, Pai. Senhor, eu te entrego, Pai, a vida da Jaqueline, Senhor, que se propôs estar aqui, Pai, que se propôs, Pai, falar do Teu amor, que o Senhor venha usá-la, meu Pai, como instrumento do Senhor, que o Senhor venha capacitá-la, Pai. Senhor, dá autoridade, dá ousadia, Senhor, para que ela venha falar no Teu santo nome, Pai. Senhor, que não venha ser ela a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da boca da Tua filha, Senhor. Abençoa ela, abençoa a casa dela, o ministério, Pai. Não sei se ela é casada, mas abençoa, Pai, o marido, os filhos, Pai, abençoa, Pai, o ministério, Senhor, onde ela for, que ela venha sentir a Tua presença, que onde ela for, Pai, ela venha pregar o Teu nome, que onde ela for, vidas venham ser resgatadas, vidas venham ser salvas, Pai, que ela possa ser usada como instrumento do Senhor, Pai. Capacita a Tua filha, Pai, não só hoje, mas todos os dias da vida dela, Pai. Senhor, usa ela como instrumento do Senhor, Pai. Senhor, abençoa a Tua filha, Senhor, enche ela de poder, de autoridade, Pai. Não porque merecemos, Pai, mas porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, Pai, e o Senhor tem preparado, Pai, servas do Senhor para falar aqui conosco, Pai. Por isso eu te peço, usa ela, Pai. Abençoa a tua filha, Senhor. Fala conosco essa noite, Pai. Ô, Senhor, se faça presente, Pai. Se faça presente aqui, Pai, neste momento, Pai. Muitas acham que é só um culto online, mas não é só um culto online, Pai. O Senhor pode se fazer presente, Pai, em cada canto dos nossos lares, Pai. Seja no carro, Pai, seja no trabalho.
O Senhor se faz presente em todo momento, em todos os lugares, Pai. Por isso, se faça presente, Pai, aqui, neste momento, que elas venham sentir, que elas venham ser tocadas por Ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta presença, Pai. Te louvo e te agradeço por estar aqui essa noite. Obrigada, meu Deus, por tudo. Amém e amém. Jaqueline, fique à vontade, a casa é sua, a palavra é sua, deixa Deus te usar. Amém. Todas estão me ouvindo bem? Glória a Deus, eu estou. Perfeito. Glória a Deus. Paz, minhas amadas. Quero declarar o shalom do Senhor sobre cada uma de vocês, sobre o coração de vocês, sobre a casa de vocês, a família de vocês. Vocês estão vendo que o meu sorriso está de orelha a orelha? Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, pela Regiane, que fez o convite, pela líder aqui do grupo, a Thalita, né? E acreditem em mim, o Senhor marcou esse encontro conosco hoje. Nunca dava certo, porque nas segundas-feiras eu tenho compromisso aqui na comunidade a qual eu faço parte e sirvo. Então, para mim, a Regiane me convidou há um bom tempo, e eu sempre quis estar, mas nunca foi possível. Até que o Senhor disse para mim, não, pare tudo, aceite esse convite e marque uma agenda, porque essa agenda é minha. E aí eu fui muito obediente, porque sempre vale a pena ser obediente. Quero me apresentar, meu nome é Jaqueline, tenho 38 anos, sou casada com o Juan Jorquera, o argentino mais legal que eu conheço no mundo. E voltei para o Brasil faz 1 ano e meio. Morei lá, me casei lá por quase 2 anos e voltei. Estou muito feliz de estar aqui servindo vocês, servindo essa mesa, viu? Queria que vocês soubessem que hoje nós vamos compartilhar o pão vivo, que é a palavra de Deus. Yeshua, Jesus, é a palavra viva, e Ele é nosso mestre por excelência. É Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que nos alimenta. Então, Ele marcou esse encontro, Ele habilitou uma mesa para nós hoje, e eu quero te convidar a parar tudo e sentar nessa mesa e comer de tudo que Ele tem para servir para nós nessa mesa. Porque o que nós precisamos é da palavra dele. É ela que nos alimenta, ela que nos fortalece, ela que nos cura, ela que nos transforma. A palavra diz que é só a palavra que tem esse poder como uma espada de 2 gumes, e ela atravessa nosso espírito. E quando ela atravessa, ela divide o que é do espírito, o que é da alma, e ela chega até a medula, diz a palavra, que é aí que tem o sangue, e é aí que haverá transformação. Então, quero começar proclamando que a palavra hoje vai nos atravessar e vai nos transformar. Amém? Eu tenho um desafio muito grande hoje, porque eu queria muito falar do meu testemunho para vocês. Tenho muita coisa para compartilhar, se for pelo meu testemunho, mas o Senhor me deu uma palavra para esse dia. Então, eu até comentei com a Rê, eu falei, Rê, eu não sei como é que é o estilo de pregação que as meninas estão acostumadas, mas, assim, eu tenho aprendido que nós somos estudantes da palavra, porque Jesus, quando nos comissionou e disse, vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Essa palavra discípulos, que foi traduzida como discípulos, no original, no hebraico, a palavra foi escrita em hebraico, esse texto foi escrito no Novo Testamento, mas no original em hebraico, discípulos significa estudante, significa talmid. Então,
o Senhor mandou nós fazermos estudantes da palavra. Então, eu gostaria de impartir hoje com vocês essa paixão pela palavra. Que a palavra seja realmente algo que seja nossa prioridade na nossa vida. Então, é um desafio para mim hoje, por quê? Porque por muito tempo eu fui ministra de adoração. Então, eu me converti em 97, me batizei com 12 anos de idade, e aos 15 anos eu já comecei no Ministério de Adoração, como back vocal, depois cheguei a ministrar adoração. A última igreja que eu congreguei no Brasil antes de ir embora para a Argentina era uma igreja grande, de 400 membros. Então, eu sempre estive na plataforma, no Ministério de Adoração e Louvor. Até que o Senhor, eu me casei, e o Senhor me deu um esposo, que o chamado dele é de mestre. Então, você imagina, o Senhor uniu uma adoradora, mas uma profeta adoradora, com um profeta também, mas mestre, dedicado mesmo ao ensino da palavra. E aí, eu fui embora para a Argentina e me casei, só que meu testemunho com meu esposo também é tremendo, porque esperei por ele muito tempo, mais de 8 anos. E o Senhor tinha uma palavra para mim antes de eu me casar. E ele falava assim para mim: olha, quando você se casar, você vai entender o que é submissão realmente, porque você vai estar submissa à missão do seu esposo, e você vai auxiliá-lo. E aí eu falava: amém, Deus, glória a Deus, me dá um homem de Deus, Senhor, que eu vou com ele onde o Senhor mandar. Mas mal imaginei que o Senhor ia me tirar totalmente da minha zona de conforto, e eu, então, decidida a viver, né, meu casamento e auxiliar o meu esposo. Me casei com ele, e logo depois de me casar, 1 ano depois de me casar, o Senhor foi claro conosco que era para voltarmos ao Brasil, porque íamos começar um trabalho com os meus pais, que são pastores da comunidade onde nós estamos, e nós íamos auxiliá-los nesse trabalho de levantar, né, uma comunidade fundamentada nas Escrituras. Então, meu esposo e eu, 1 ano de casados, eu não tinha plano de voltar para o Brasil, tinha acabado de casar, estava desfrutando do meu casamento, que esperei tantos anos, e o Senhor nos deu uma ordem, e falou claramente com meu esposo: nós vamos ao Brasil. Nós já tínhamos uma palavra de que não ficaríamos na Argentina por muito tempo, mas que nós íamos, como missionários, nós iríamos para a Europa, e nos deu uma palavra sobre Portugal muito clara. Só que o Senhor falou: mas Brasil será a ponte, vocês vão passar para o Brasil. E aí nós viemos. E quando chegou aqui no Brasil, o que acontece? Meu esposo não fala nada em português ainda. Então, eu tive que me dedicar exclusivamente à tradução e traduzir o meu esposo no ensino da palavra. Então, foi uma mudança radical. Antes disso, antes de virmos para o Brasil, eu cheguei e nós nos conhecemos na época de pandemia, né? Então, nós conversávamos, não tínhamos nos visto ainda pessoalmente, e conversávamos por WhatsApp. Uma amiga nossa em comum, Márcia Schoff, tremenda, nos apresentou, fez a conexão, porque nós participávamos, eu e ele, do mesmo grupo de estudo da palavra, de Apocalipse. Nós estudávamos Apocalipse. E ali eu conheci meu esposo, fiz amizade com meu esposo, e nisso de nos conhecermos, eu fui pedida em casamento antes de vê-lo pessoalmente. É bem longo o testemunho, estou encurtando. Só para vocês entenderem o desafio para mim hoje, que é compartilhar a palavra. E aí, fui embora, conheci meu esposo, e tive 3 meses para organizar meu casamento. E nesses 3 meses, eu fiquei morando onde meu esposo morava. Ele morava sozinho num apartamento, né? E meu esposo foi para casa da irmã, porque a gente tinha que esperar 3 meses até chegar a janeiro, que nós nos casamos em janeiro, e eu fui em outubro para a Argentina. De 2021 eu fui, e me casei em janeiro de 2022. E nisso de conhecer o meu esposo, um dia
ele sentou comigo, nós estávamos almoçando, ele sentou comigo e me disse assim, eu preciso falar algo para você que eu tenho observado, tem me preocupado muito. Aí eu disse para ele assim, pode falar, né? E a gente estava se conhecendo, imagina. Quando você está conhecendo, né? Você não quer mostrar nada de ruim que você tem, né? E aí ele pegou e falou assim para mim assim, eu tô preocupada porque assim, me responde uma coisa, como é que você ministrava adoração no Brasil sem conhecer as escrituras? Porque eu cheguei lá na Argentina e eu fiquei tão impressionada com tudo que eu estava aprendendo com ele e na congregação onde eu estava, porque Deus tinha me tirado de cima da plataforma, porque eu cheguei na Argentina para casar, não sabia a língua, então eu não fui para a plataforma para cantar e para adorar. Eu desci, sentei para aprender. Então eu ficava muito impressionada com tudo que eu estava aprendendo. E aí ele sentou para mim comigo e falou assim, eu quero te perguntar uma coisa, como é que você ministrava a adoração no Brasil sem conhecer as escrituras? E eu confesso para vocês que aquilo primeiro me chocou, assim, primeiro. E aí eu peguei e falei, é verdade. Eu não precisava conhecer a fundo as escrituras, porque eu me movia pelo dom. Eu cantava, eu adorava, sempre fui apaixonada por Jesus, deixei tudo por Jesus, deixei uma carreira por Jesus, sou formada em Direito, mas o Senhor me pediu essa carreira. Eu tinha uma história já, de uma caminhada com Jesus, de muita renúncia, de muito amor, mas a palavra nunca tinha sido prioridade na minha vida. E ele percebeu como eu era rasa na palavra. E ele falou, como você ministrava sem conhecer as escrituras? Sabe por que eu te pergunto? Isso é grave, porque quem você adorava se você não conhece as escrituras? Porque para conhecer o coração do Pai, para conhecer Yeshua, conhecer Jesus, é a palavra. Porque ele é a palavra viva e a palavra é o verbo. A palavra é Yeshua. Como você não conhece e adora, o que você adora então, se você não conhece? E resumindo, aquilo foi um choque para mim. E primeiro, tocou no meu ego, tocou no meu orgulho, porque eu falei, tá, vou casar com ele, mas quem ele pensa que é para falar para mim que eu não conheço, que eu sou rasa? E aí, fui chorar para Deus, e eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu paro tudo para te conhecer de verdade. Eu paro tudo para me apaixonar pelas escrituras. Eu paro tudo. E foi isso que aconteceu comigo. Saí da plataforma e realmente fui para o melhor lugar que eu poderia ter escolhido, que é aos pés de Jesus, como Maria fez, para escutá-lo, para aprender e para conhecê-lo. Então eu costumo dizer que para mim hoje é um desafio trazer a palavra, porque por muitos anos eu estive num lugar de muita comodidade, onde eu funcionava com o dom, né? Então era mais fácil para mim. Agora, quando eu transicionei, quando eu me casei e eu parei para conhecer Yeshua, eu me apaixonei pela palavra. E de verdade, ela é apaixonante, porque Yeshua, Jesus, é apaixonante. Quero te dizer que você, quando se dedica às escrituras, você está conhecendo Yeshua. Você está conhecendo como ele pensa, o coração dele. Você está conhecendo ele. A palavra deixa de ser apenas mais um livro qualquer e passa a ser o próprio Yeshua. E aí você, com essa revelação, é muito diferente quando você senta para ler a palavra, porque você senta para conhecer Yeshua. Então hoje nós estamos sentados numa mesa onde ele, o mestre por excelência, está sentado e eu sou apenas um vaso para servi-las aqui nessa mesa. Mas ele é quem nos ensina e a palavra que eu quero compartilhar é dele. Eu poderia chegar aqui e contar o meu testemunho ao longo do que a gente vai conversar. Eu vou tentar encaixar algumas coisas, mas a prioridade é a palavra sempre.
Não estou aqui para falar sobre mim, de mim. Assim como disse Paulo, eu não venho a vocês com uma filosofia vãs. Eu venho com o evangelho, com a palavra. Então, hoje nós vamos comer da palavra. Então, é um desafio para mim, mas o Senhor quer nesse tempo encontrar mulheres assim, corajosas e obedientes. Porque ele falou para mim, vai, compartilha a palavra, compartilhe o pão, compartilhe. E eu falei, amém, Senhor, eu vou. E aqui estou com vocês, muito feliz. Tá? Eu até mandei uma mensagem para a Rê, não sei se ela mandou para vocês, encaminhou. Falei, se elas puderem levar caderno e anotar, porque eu não tenho esse modelo, né, de uma só fala, todo mundo fica quieto escutando. Não, nós estamos aqui para compartilhar desse pão vivo, tá bom? Então, vamos lá. Quanto tempo que eu tenho? Alguém pode colocar para mim aqui, até que horário eu posso ficar? Até meia-noite, 1h da manhã, tô brincando. Ô, Glória, eu fico, Glória a Deus. Ó, as irmãs fico. gostam, viu? Tem um devocional de manhã que começou, era das 8 às 9, agora tá 8 às 10, 8... Tá, Ó, já tô feliz porque tem fome nessa mesa. Tô feliz porque eu já vi que tem gente faminta nessa mesa. Então, vamos lá. Mas mais ou menos o horário que eu tenho que entregar? Não, normalmente é até umas 9h40, 9h50. Tá bom. Só para mim me orientar aqui. Tá Amém. bom? Mas se Deus estiver falando, deixa ele te usar. Vamos lá. Amadas, vamos lá. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. E ela é uma palavra sobre fé. O Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, esse tema, para falar sobre fé. Quando ele falou para mim, só vai falar sobre fé, pensei, bom, Senhor, para falar sobre fé, eu tenho que falar também sobre incredulidade, do oposto da fé. Porque a fé é o desenho original de Deus. É o dom que ele nos dá, é o que ele diz que nós temos que ter para agradar a ele, né? A palavra é muito clara, que diz que é impossível agradar ele sem fé. É um desenho original. Mas todo desenho original sempre vai ter um antidesenho. Satanás sempre vai levantar um antidesenho para corromper esse desenho original. Então, se a fé é esse desenho original que está nas Escrituras, que é o que o Pai espera de nós, e inclusive é um dom que Ele mesmo também nos dá, então qual é o antidesenho da fé? É a incredulidade, né? É a incredulidade. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a incredulidade e vamos ver, através do povo de Deus, povo de Israel, é o povo de Deus, inclusive nós também somos povo de Deus. Yeshua, Jesus, vai vir para buscar um só povo. Então, nós vamos ver através do povo de Israel o que a incredulidade causou. E também vou falar sobre uma mulher muito importante na história, que é Raabe. E aí nós vamos ver a conexão entre fé de Raabe, nós vamos chegar lá, eu vou correr, nós vamos chegar. Mas nós vamos começar falando sobre a incredulidade. Por quê, amados? Amadas, porque a incredulidade é algo que Satanás, o nosso inimigo, tem nos golpeado, nos atacado e muito. Porque quando você deixa de acreditar, quando você não acredita, quando você é incrédula, você deixa de viver muitas coisas em Deus. Você deixa de viver o sobrenatural, você passa a ser uma mulher somente carnal, que vive coisas comuns, que nunca vai conseguir desfrutar do reino de Deus, dos milagres de Deus. Então, Satanás quer que sejamos mulheres incrédulas. E nós vamos ver isso, tá bom? Vamos começar com o texto de Números. Texto de Números, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler bastante a escritura aqui, porque é o que eu falei para vocês. Meu desejo é que vocês saiam daqui hoje apaixonada pelas escrituras. Vocês vão ver como ela é apaixonante, como tudo está conectado uma coisa na outra, como tudo faz sentido, é apaixonante. Então, vamos começar com o texto de Números. No capítulo 13,
no versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1. Vou pedir para alguma de vocês abrir o áudio e ler. Ler a escritura. Eu vou ler. Obrigada, por favor. Aqui tem um título: A Missão de Reconhecimento de Canaã. Isso. E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Muito bem. Até aqui? Sim. Só o 2. Pode ser só o 2. Tá, vamos lá. Então, a gente começa lendo aqui. E a tradução diz que o Senhor disse a Moisés que ele enviasse alguns homens para espiar, para explorar a terra que o Senhor já havia dito que daria a esse povo. Tá. Inclusive aqui no versículo 2 ele fala, terra que dou. Já está. Quando o Senhor fala, já está feito. Se ele falou, já está feito. Nós é que temos que tomar posse dessa palavra e trazer à existência o que já no mundo espiritual já está feito. Porque o Senhor não volta com a palavra dele, ele prometeu. Agora vamos aqui. De quem que foi a ideia de explorar a terra? Porque Deus falou para eles assim, ó, a terra é de vocês e agora vocês vão tomar posse dela. Mas aqui a gente encontra Deus falando, mas vocês vão enviar homens para explorar essa terra. Lendo aparentemente aqui, de quem que foi essa ideia de enviar espias para explorar a terra? Vou até abrir o chat aqui. Se alguém quiser responder. Aparentemente, assim, lendo de início, esse versículo, de quem que foi a ideia de mandar espias para espiar essa terra? O Senhor. Aparentemente é do Senhor, não é verdade? Tá. Aparentemente é do Senhor. É, isso mesmo. Mas vamos ver agora o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. Estou abrindo aqui também com vocês. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. Alguém quiser, por favor, abrir o áudio e ler? Vamos ler o texto. Eu leio. Obrigada. Eis que o Senhor, teu Deus, coloca a terra diante de ti. Vai e possuía, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, nem te desanimes. Você está em Deuteronômio? Peraí. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22? Ah, não, li o 21, desculpa, perdão. Sem problemas, pode ir lá. No 22. 22. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes, enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. Muito bem. Então, de quem que foi a ideia? Quem chegou para Moisés e falou, vamos mandar homens lá para explorar a terra? Foi de quem? Do próprio povo. Exato, amadas. O próprio povo chegou para Moisés, vamos parafrasear aqui, e pressionou Moisés. E disse, vamos mandar homens para explorar a terra. E o próprio Moisés falou para ele, ó, vocês chegaram até mim e me deram essa ideia. Achei a ideia boa, vamos mandar. Aqui começa o problema. Porque nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que Deus já tinha prometido essa terra para esse povo. Já tinha garantido a eles, olha, a terra é de vocês. Vocês vão entrar, os inimigos fugirão de vocês, eu trarei terror aos inimigos. Nós vamos ler daqui a pouco. Deus tinha feito claro para eles dessa promessa, e eles
com medo aqui. Porque quando Deus falou para eles assim, ó, agora é a hora. Entrem e tomem posse da terra que eu prometi para os seus antepassados, e eu sou fiel, eu vou cumprir. Como nós vimos na canção que nós estávamos no começo, ele é fiel. Ele já tinha prometido isso ao povo. E o povo, quando se viu na oportunidade de tomar posse daquela promessa que vinha de anos, que vinha desde Abraão, era a hora deles verem o cumprimento dessa promessa, eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E eles tiveram incredulidade. Porque no fundo, não acreditaram em tudo que Deus já tinha dito a eles. E aí precisaram mandar homens para espiar essa terra. E aí quando a gente chega lá no texto que a gente leu, de Números, Deus falou o seguinte, tá bom, vocês querem enviar espias? Envie por vocês. Então vamos botar ordem aqui no negócio. Já que vocês vão enviar, então tem que ser do meu jeito. E aí Deus, então, ali, começa a dizer para Moisés como seria isso. Então você vai pegar um príncipe de cada tribo, vou mandar 12 homens, então, né? E aí vocês vão explorar essa terra. Mas a questão aqui qual é? Deus já tinha prometido. Deus já tinha falado. Quantas de nós aqui, amadas, tem palavras do Senhor, tem promessas do Senhor? Quantas de nós aqui realmente acredita no que Deus já disse a nosso respeito? E toma posse disso? Por quê? Porque Deus já tinha dito a esse povo o que ele ia fazer. E vamos ver o que ele já tinha dito para esse povo. Vamos ver? Olha lá. Vamos lá em Êxodo. Não, vamos lá no começo. Vamos em Gênesis. Olha para vocês verem onde essa promessa começou. E essa promessa nos alcança ainda hoje. Porque nós ainda também estamos esperando por nossa terra prometida. Estamos esperando pela vinda de Yeshua. Estamos esperando em estar com ele no milênio. Nós também estamos debaixo dessa promessa que se cumprirá. Vamos lá. Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim, eu leio. Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Vamos ver. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Aleluia. Deus falando com Abraão. Olha, Abraão, pode olhar. E essa terra que você está vendo, eu vou dar para sua descendência. E quem era a descendência de Abraão que estava prestes a ver essa promessa sendo cumprida? Esse povo. Que estava duvidando, que estava com medo. Que tinha que mandar espia para ter certeza. Vamos lá. Vamos lá em Êxodo agora, capítulo 23. Êxodo capítulo 23, no versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos começar no 23. Êxodo capítulo 23, do 23, versículo 23 ao versículo 27. O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu o exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, não sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Olha aí, Deus foi claro ou não na promessa dele? Falou para eles, ó, vou te dar a terra,
E olha o 27. Não, no 23, né? Porque ele fala, o meu anjo irá à frente de vocês. Se vocês lerem na versão King James atualizada, talvez outras versões também, esse anjo, inclusive, aparece com letra maiúscula. Esse anjo era o próprio Jesus, o próprio Yeshua. O Eterno garantiu a esse povo que Yeshua estaria diante deles. E onde eles entrassem, o terror do Senhor estaria sobre os inimigos. Essa promessa também é para mim e para você. O Senhor também, hoje, quero declarar isso, coloca terror diante dos nossos inimigos. Qual é o teu inimigo hoje? É uma depressão? Qual é o teu inimigo hoje? Eu não sei. É o medo? É a insegurança? É uma enfermidade? Não sei. A questão é, há uma palavra do Senhor para nós. E havia uma palavra do Senhor para aquele povo. De, é só ir, porque é o meu terror que será diante dos inimigos. Ou seja, o Senhor garantindo a eles que Ele tiraria a defesa dos inimigos. Que o inimigo seria presa fácil para eles. Assim tem que ser para nós. O inimigo é presa fácil para nós. Por quê? Porque quem vai adiante de nós é o próprio Yeshua, que venceu a morte, o que ressuscitou ao terceiro dia, que reina e vive eternamente em glória, aquele que o nome está acima de todo nome, aquele que a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, aquele nome que a palavra diz que potestades, principados, governadores, todos estão abaixo. A questão é, eu e você, cremos nisso de verdade? Cremos nisso de verdade? O povo não creu. E aí a gente vai ver as consequências disso. Eles, então, enviam os espias. Vou resumir muito, porque eu vou chegar em Raabe, porque a gente vai fazer a comparação. Eles, então, enviam os espias. Os espias vamos voltar lá para o texto de Números, no capítulo 13, para a gente acompanhar. Os espias vão. Estou voltando aqui também com vocês. Os espias vão. E 12 homens, que não eram qualquer homens, eram homens importantes no povo de Israel, era o líder de cada tribo, vão. A palavra diz que eles ficam 40 dias lá. 40 dias observando a terra. E quando voltam com um péssimo relatório. Mas por que péssimo relatório? Porque esse relatório, ele é baseado na incredulidade. Eles já foram por incredulidade. Então a mente deles já era de incrédulos. Quando eles chegaram lá, se depararam com gigantes. Claro, porque a terra estava habitada por gigantes. E deixa eu te falar para eles antes, lá em Êxodo, quando a gente leu, não foi? Olha, vai ter cananeus, vai ter hititas, vai ter todo aquele povo lá. Mas meu anjo vai à frente, eu vou colocar terror, tudo que Deus prometeu. Quando eles voltaram, a gente vai ver que eles trouxeram péssimos reportes. Péssimos reportes dizendo que, olha, na verdade, assim, realmente a gente pôde constatar com nossos próprios olhos de que a terra é boa, no sentido de que trouxeram cachos de uva gigante, né? Trouxeram frutos que provavam que a terra era fértil. Mas, aí tem esse mas. Deus é verdade dele, a terra é boa mesmo porque, o fruto lá é bom. Mas, aí começaram a falar como eram os habitantes daquela terra. E aí falaram, não, é impossível, eles são muito grandes, eles vão nos devorar. E aí falaram assim, olha, a gente, perto deles, a gente é gafanhoto. E mais, eles nos veem como gafanhotos. Aí a gente se pergunta, como é que eles sabiam que o inimigo via eles como gafanhoto, se eles foram como espias, estavam escondidos, não podiam ser vistos
corriam até risco de morte. Será que era verdade mesmo? Que o inimigo via eles como gafanhotos ou eles pensavam isso? Ou eles pensavam isso de si mesmo? Muitas vezes nós passamos por isso. Será que é verdade mesmo? Que somos tão insignificantes? Será que é verdade mesmo que não temos valor nenhum? Será que é verdade mesmo que a gente é tão pequena? Que a gente é que nem um gafanhoto diante do nosso inimigo? Tem uma carinha aqui fazendo um olhinho pra cima. Será que é verdade? Não, não é verdade. Isso é fruto dessa mente que não crê ainda, de fato, quem é o Pai, quem é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, quem é esse Deus tão tremendo que vai à nossa frente, que batalha por nós, que nos ama, que nos vê como filhas. Será que somos gafanhotos mesmo? Vamos lá, vamos continuar. E aí a gente vê esse povo incrédulo, e a gente vê que teve consequências sérias para esse povo incrédulo, mas teve 2 homens desses 12, que ousaram crer. Foram na mesma terra, viram as mesmas coisas, mas quando voltaram, tiveram um reporte, um relatório totalmente diferente desses outros 10. Eram 12, lembra? Esses 2, cujo nome é Caleb e Josué. E é interessante aqui também, que aí eu já deixo para vocês uma dica também, sempre procurem de Gênesis a Apocalipse, quando vocês lerem as escrituras, procurem por Yeshua, por Jesus, que vocês vão encontrá-lo. Porque desde o começo até o fim é sobre ele, e ele está em tudo. Como a gente viu aqui, ele era inclusive esse anjo do Senhor que ia à frente do povo de Israel. Ele estava do princípio, antes mesmo da fundação do mundo. Ele está no plano da redenção. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está. Então a gente viu aí que Caleb e Josué decidiram crer. E aí vamos ver o que Caleb disse quando voltou. Primeiro vamos ler o que o povo veio e falou para Moisés desse relatório. Números capítulo 13, o versículo 27. Do 27 até o 31. Quem pode ler para mim, por favor? Números 13, do 27 ao 31. A lei está aberto aqui já. Contaram-lhe e disseram-lhe: Fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. É até onde? Muito bem, até o 31. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Caleb chegou e disse, calou todo o povo, todo esse povo que estava falando, e disse, não, vamos tomar posse, certamente nós somos capazes. Você acha que Caleb falou isso? Por quê? Porque ele já tinha escutado da promessa do Senhor, tomou posse dessa palavra, e vivia em fé, caminhando nessa palavra, e ele calou a voz do povo. Aqui uma chave para mim, para você também. Chegou a hora de calarmos todas as outras vozes que estão falando conosco, que não seja a voz do Eterno, que não seja a voz da palavra
que é fiel, que vai se cumprir, que não seja o que Deus está falando. Chegou a hora em que nós temos que começar a calar essas vozes. Quem é que nós estamos ouvindo? E que essa palavra tem mais poder do que a palavra do nosso Deus. Estamos ouvindo os homens? Estamos ouvindo, sei lá, o psicólogo, o médico? Não sei. Eu mesma, porque muitas vezes nós mesmos também, as nossas vozes. Estamos ouvindo o inimigo que sussurra no nosso ouvido, falando, você é gafanhoto, você é insignificante. Para mim, ó, você é presa fácil. Que voz nós estamos ouvindo, amadas? Seja como Caleb hoje se determine a crer de verdade nas promessas do Senhor. E quando essas vozes virem sussurrando no seu ouvido, cale essas vozes e diga, não, eu sei em quem creio, em quem tenho crido. Sei quem é meu Deus, sei que Ele é fiel, creio de verdade em sua palavra. A palavra dele é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Amém? Caleb calou e disse, não, gente, vamos. Vamos. É certo que venceremos. É certeza. Por quê? Porque a gente é boa? Não, porque Deus já falou, porque Jesus já venceu por nós. Né? Vamos continuar. Vamos pro Números 14. Olha o que causou esse reporte, esse relatório dos outros 10. E aqui a gente começa a ver um pouco do que causa a incredulidade em nós, né? Porque quando eles voltaram, primeiro que eles foram como espias. Então, quando enviados por Moisés, então, quando eles voltaram, eles tinham que reportar para quem primeiro? E unicamente, na verdade, porque como espias, era meio que um segredo de Estado, né? Então, eles tinham que falar com Moisés. O que eles fizeram? Reuniram todo o povo e deram esse reporte de incredulidade para todo mundo. E desesperou todo mundo. E deixou todo mundo desolado. A palavra diz que naquela... Olha aqui, ó, o versículo, tô no Números 14. Diz que naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Desespero. E você imagina, os príncipes, os principais de cada tribo, gente importante, não era qualquer um, vai para explorar a terra que a gente tá prestes a tomar posse e volta falando que, gente, olha, é tremenda a terra, tá? Olha, lá a terra é fértil, o que a gente plantar vai dar, tá aqui a prova, mas o inimigo é grande demais, é gigante, vamos morrer todo mundo. Esse reporte trouxe desespero pro povo inteiro e falou, não, acabou para nós. Acabou para nós. Vamos fazer o que lá? Vamos morrer? E aí, é algo aqui importante para nós também. Por quê? Porque o poder que há na palavra, porque o que eles falaram contaminaram um povo inteiro, uma nação inteira. A incredulidade deles e a rebelião deles contra o próprio Deus contaminou uma nação inteira. E quantos de nós temos nos deixado ser contaminados por aquilo que estamos ouvindo, amados? Amadas? Quantas de nós? Ou quantas de nós temos sido essa boca aqui de incredulidade para a vida da minha irmã? Né? Então, toda a comunidade chora, os israelitas decidem que, bom, já era para nós. E aí vem a palavra muito importante que está no versículo
6. A partir do 6 até o 9, a gente vai ver o que aconteceu com Josué e Caleb e o que eles falaram, o que Josué falou. Quem lê para mim, por favor, Números 14, do 6 ao... Eu leio. 9. Amém. Do 6 ao 9. Josué 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Até o 9? Isso, o 9 é a chave, vamos ler. 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia! A gente viu o que Caleb fez, que foi calar o povo e dizer, não, certamente nós vamos vencer. E olha aqui o que Josué, que estava entre os 12, que foi, falou para o povo no 9. Gente, a gente vai tomar posse das promessas, mas só não sejamos rebeldes contra o Senhor. Só não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenhamos medo de quem? Do inimigo, do povo. Por quê? Aí vem a chave aqui. Porque nós é que vamos devorá-los como pão. Nós, que somos o povo do Senhor, que somos guardados por Ele, que temos o anjo dele à nossa frente, somos nós que vamos devorar o inimigo como pão. Por quê? Porque a proteção deles já se foi. O Senhor já tirou a proteção do inimigo. Já é vencido. Aleluia, isso mesmo, aleluia. É nós que vamos comer e devorar o nosso inimigo como pão. Não o contrário. E aí ele fala, só não tenham medo deles. E sabe por que fala? Caleb fala isso, Josué fala isso, porque o povo só mandou espia porque estava com medo. Porque não acreditaram. E aí que vai. A incredulidade é porta para outros abismos. Porque quando não acreditaram no que a gente leu lá de Êxodo, de Gênesis, na verdade, né? A promessa para Abraão, não acreditaram na promessa para Abraão que Deus fez. Além disso, não acreditaram no que Deus disse para eles assim que eles saíram do deserto. Disse, estou libertando vocês são meu povo, separado para mim, e eu vou dar uma terra para vocês. E tudo que a gente leu lá em Êxodo. Essa é a questão. A incredulidade começou, abriu porta para o medo. Para o medo. E vocês sabiam que o medo, além do medo, a principal questão do povo de Israel, além da incredulidade, foi a dúvida. Porque incredulidade e dúvida são sinônimos. Porque quem não crê, duvida todo tempo. Não é verdade? Quem não crê, vai duvidar todo tempo. E a dúvida vai ser o principal inimigo. E vocês sabiam que quando o povo de Deus saiu do Egito, o primeiro povo que teve coragem de ir contra o povo de Israel e lutar contra eles foram os amalequitas. Por que eu digo que teve coragem? Porque todo mundo ficou sabendo o que Deus fez no Egito. O juízo de Deus sobre os deuses do Egito, e como Deus tinha tirado o povo dele da mão de Faraó com poder e força e glória. Então, todo mundo, todos os povos já tinham ouvido falar do que esse Deus tinha feito. E quem era esse povo?
a quem esse povo pertencia. E eles tinham muito medo do povo de Israel. O único povo, o primeiro, né, que teve coragem de atacá-los, e ainda de forma muito covarde, pelas costas, porque os amalequitas eram muito cruéis, né? Eles pegavam os que estavam mais cansados na caminhada do povo, as crianças, as mulheres que ficavam para trás. Era um povo muito cruel. Mas eles tiveram coragem. E vocês sabiam que a palavra Amaleque, na sua raiz original, significa dúvida? Os Amaleque. Então, dúvida. A dúvida já era inimigo do povo de Israel, ó, há muito tempo. E aqui estava se manifestando de novo esse inimigo, porque duvidaram. E aí, pela dúvida, veio o medo. E aí, por causa do medo, mandaram espias. E está acontecendo tudo que a gente está lendo aqui. Por isso que Josué fala, não tenham medo. Eu quero ser voz do Senhor para você nessa noite, amada. Não tenha medo. Não tenha medo. Esse inimigo hoje, eu declaro que esse inimigo hoje pede as forças, como está escrito na palavra do Senhor, que ele tira a defesa desse inimigo hoje, em nome de Yeshua, sobre você, sobre a sua vida. Não tenha medo. Não dê espaço para esse demônio, para esse espírito. Não dê. Vamos lá? Vamos correr. Gente, eu tenho que correr, que já é 9h40. E eu quero chegar com vocês na fé de Raabe. Vigília hoje, Jaque, pode falar. Meu Deus! Vamos chegar na fé de Raabe, que é isso que o Senhor também quer falar conosco nessa noite. Vamos, eu vou correr. Vamos lá só para terminar aqui, para fechar, tá? Então, a incredulidade trouxe desespero, vocês viram aí no texto de Números 14, todo o povo desesperado, chorando, desolado, e, amém. E aí, o que acontece? Fora isso, o desespero, trouxe rebelião, porque o povo, inclusive, os 10 que tiveram um reporte de incredulidade, de rebelião, diante do posicionamento de Caleb, que é um ponto importante, posso esquecer de falar para vocês, diante do posicionamento de Caleb e Josué, porque a gente viu o que eles falaram, né? Caleb mandou todo mundo ficar quieto, calou a boca de todo mundo para falar. Josué veio e falou, olha, não tenhamos medo, nós vamos tomar posse, vamos comer eles como pão, tudo isso. O que aconteceu? Esses 10 se rebelaram ao ponto de querer apedrejar Caleb e Josué. Esse é um desafio para mim e para você. Aquelas mulheres que decidem se posicionar e crer e viver uma vida de fé, não acho que não teremos nossa oposição de todas as outras vozes. Inclusive, quiseram matar Caleb e Josué. Quando você decide ir na contramão e viver em fé, muitos inimigos se levantam. Mas o próprio Deus diz para nós que eles já estavam sem defesa. Ele tira a defesa desse inimigo e torna esse inimigo presa fácil para nós, que comeremos como pão. Eu amo essa palavra de que a gente vai comer o inimigo como pão. Porque a gente tem que crer nela de verdade. A gente não pode ser como o povo de Israel, que viu tantos milagres, recebeu palavra e não creu. Não, a gente tem que tomar posse e acreditar de verdade. Vamos lá. Então, terminando aqui, só para concluir. Então, esse povo, a incredulidade, além de trazer medo, trouxe morte. Tá? Trouxe morte, porque tantos espias, estou resumindo para vocês, tantos espias, né, que foram ver a terra e voltaram com esse reporte negativo, eles morreram. E aí a gente fala, e que morte é para nós hoje? A morte espiritual. Quantas de nós estamos mortas espiritualmente por causa de incredulidade, por causa de medo?
Trouxe morte para o povo de Israel. Traz morte para nós. Se abrimos a porta, se abrimos a mente, porque como eu falei para vocês lá no começo, eles pensaram que o inimigo via eles como gafanhotos, mas nem falaram com o inimigo. É o que eles achavam. Né? Então, assim, credulidade vai trazer medo, vai trazer morte também. Porque morreram os espias, e a gente vai ver, leem depois, é apaixonante. Leem depois, vocês vão ver que todo o povo que deu ouvido para esse reporte e não deram ouvido para Caleb e Josué, todo esse povo, nenhum deles entrou na Terra Prometida. Nenhum deles conseguiu viver a promessa. Todos eles morreram. E Deus tão bom e tão fiel, porque eu vou cumprir. Eu falei lá para Abraão. E vou cumprir. Vocês não vão entrar, mas os filhos de vocês vão entrar. E sabe por que Deus falou isso? Porque o povo, quando murmurava, ele falou, não, vamos voltar para o Egito, porque nós vamos morrer aqui no deserto. E as crianças, nossas mulheres, nossas crianças, vão ser as primeiras presas desses gigantes. Vão ser os primeiros a morrer. O povo falou. Deus fez justamente o contrário. As crianças não foram as primeiras a morrer. Pelo contrário, foram as primeiras e únicas, a não ser Josué e Caleb, maiores de 20 anos, só eles entraram. Só Josué e Caleb entraram na terra acima de 20 anos. Todo mundo morreu. E as crianças, que o povo ficava falando que iam ser as primeiras a morrer, foram as primeiras a desfrutar. Muito bem. Falamos um pouco dessa incredulidade. Falamos um pouco de tudo que essa incredulidade pode causar em nossas vidas. Falamos muita coisa. Vamos lá para o texto de Josué. Vamos lá para o texto de Josué. Capítulo 2. Deixa eu me encontrar. Que a gente vai falar sobre Raabe. E a gente vai ver a diferença desses dois espias que vai aparecer aqui no texto de Raabe. Vamos lá para Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 24. Vamos lá. Como eu já falei, a gente lê Bíblia. Vamos ler. Josué, capítulo 2, do versículo 1. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. Vamos ler até o 24 e depois a gente vai conversar sobre isso. Alguém quer ler? Eu leio do 2, do 1 ao 24? Isso, Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 24. Tá. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que, essa noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei
que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Aleluia. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E, se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que assim seja como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores o procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, e disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo por causa de nós, de medo por causa de nós. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos começar a ver aqui nesse texto, para vocês verem como é apaixonante, e está totalmente conectado com aquilo que a gente já conversou lá de Números. E olha que a gente está em Josué, muito tempo depois. Vamos lá. Deus me deu Raabe, porque eu falei: Senhor, vamos falar com mulheres, e então me dá uma mulher, né, para falar sobre isso, como referência, né? E vamos falar um pouquinho sobre Raabe e a fé de Raabe, que é isso que Deus está falando conosco hoje, é isso que Ele está demandando dessa geração, da qual eu e você fazemos parte, que é fé. Em hebraico, fé é emuná. Em hebraico, fé é emuná. E emuná é muito mais do que fé, não é só fé. É confiar, é estar seguro, é obedecer. Por quê? Porque fé, simplesmente crer, não basta. Nós temos que caminhar em posse dessa palavra, em obediência a essa palavra que nós cremos, para ver o cumprimento dela. O povo tinha uma palavra. Muitos deles não viram o cumprimento dela. Por quê? Porque além de não crerem, não caminharam em obediência a essa palavra. Eu, por exemplo, por muito tempo eu esperei meu esposo.
Mas eu tinha uma palavra do Senhor sobre isso. E durante todo o tempo da minha vida em que eu não criei de verdade nessa palavra, eu só sofri. Por quê? Porque eu sempre me apaixonava por alguém e não era correspondida. Paguei o preço da incredulidade por um bom tempo na minha vida. E Deus está sendo claro comigo, porque não vai dar tempo de contar aqui todo o meu testemunho, mas quando eu decidi realmente que a minha vida seria do Senhor, que eu ia viver para Ele, que eu tinha decidido que eu queria viver as promessas dele para minha vida, tudo isso, na época, eu tinha um namorado em 2012. E Deus me pediu tudo. Tudo. E esse namorado era peruano, nacionalidade peruana, porque que não dá tempo de contar aqui, mas sempre queimou no meu coração uma paixão e um amor pelo povo latino, que fala língua hispana. Desde os 12 anos de idade, eu não podia ouvir alguém falando um espanhol que meu coração queimava e eu não sabia por quê. Depois eu fui entender. E Deus me pediu tudo na época, eu estava fazendo faculdade na época ainda, sou formada em Direito pela Universidade Mackenzie, e Deus me pediu tudo, inclusive meus amigos, e disse para mim assim, tá decidida? Quer viver o que eu tenho para você? Eu quero, Senhor. Falei, então tá bom, então me entrega tudo, inclusive esses seus amigos, porque você vai ter os amigos que eu tenho para você, eu vou te dar os melhores amigos, Jaqueline. Amigos com propósito, amigos que vão te ajudar a cumprir seu propósito. E ele cumpriu mesmo. Tem, inclusive, aqui no chat, deve ter. A Ana tá aqui, acho que Karine tá aqui. Ele cumpriu. E ele me deu os amigos, os melhores amigos e tal. E ele falou, na época, bem lá, 2012, ele falou, pode entregar esse relacionamento, porque não é teu esposo. E eu entreguei. E eu sabia que meu esposo não era brasileiro. Depois desse relacionamento, eu sabia, tenho certeza plena, porque Deus falou pra mim, teu esposo, e Deus falava assim pra mim, teu Boaz, teu remidor. Deus chamava meu esposo de Boaz. Porque realmente, um dia eu vou ter a oportunidade de contar o meu testemunho pra vocês, meu esposo chegou na minha vida e remiu o que eu tinha perdido quando me desviei. Porque eu fiquei 1 ano e 2 meses desviada. Achando que ia pra algum lugar. Enfim, e aí, mas Deus tinha uma palavra, onde eu vou chegar? Sobre fé, crer e andar em obediência a essa palavra, para vê-la se cumprir. E Deus falou para mim assim, seu esposo não é brasileiro. E eu sabia disso. Só que enquanto eu não criei nisso, de verdade, e o tempo foi passando, e eu, Deus, cadê esse esposo? Cadê esse esposo? Todo mundo casando. Só para vocês terem uma ideia, eu me casei com 35 anos. Tá? O pessoal tá desesperado aí antes dos 35, eu não consigo entender, porque fica tranquila que vai dar tudo certo. Casei com 35 anos. E aí Deus falou assim pra mim assim, primeiro, seu esposo não é brasileiro. Então, comece a se desapegar de sua família. Deus foi claro comigo. Porque eu sempre fui muito apegada à minha família. E Deus começou a esse desapego quando ele me tirou de Itanhaém, onde eu moro hoje, no litoral de São Paulo, e me levou para São Paulo. Fiquei 6 anos lá, fazendo a faculdade. E eu me desliguei da minha família. E Deus começou a falar, não é só da sua família. Não é, começa a se desligar porque você vai embora da nação. Porque seu esposo não é brasileiro. Sempre falou para mim isso. E eu, teimosa, na minha teimosia, na minha incredulidade, o tempo foi passando e eu achava que a promessa não ia acontecer, sabe? O povo de Israel. E aí, como vai chegar? Nunca vai acontecer isso? E aí, toda vez que eu me interessava por alguém que não era, quer dizer, o meu esposo, que era brasileiro, já era um grande sinal. Porque Deus falou pra mim que não era brasileiro. Aí, toda vez que eu me interessava por alguém, assim, eu nunca era correspondida. Aí sofria horrores, chorava. Deus já tinha falado, eu só não estava em posse daquela palavra. Até que um dia, eu me rendi totalmente ao Senhor. Eu falei, não, Deus, eu quero viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para mim, inclusive meu casamento. Porque eu sempre desejei que meu casamento fosse um ministério. E que glorificasse o Senhor, o meu casamento, o matrimônio, enfim. Eu decidi, então, que realmente eu ia esperar. Então tá bom, Senhor, eu vou esperar de verdade agora. Não vou mais abrir meu coração e não vou me interessar mais por ninguém. E vou esperar.
no dia em que eu decidi crer de verdade, eu comecei a caminhar em obediência a essa palavra. Então, toda vez que alguém se interessava por mim, eu parecia uma doida, porque eu falava assim, olha, Deus falou para mim que meu marido não é brasileiro. E todo mundo viu o tempo passar, 8 anos passaram. Falava, Jaqueline, Deus falou mesmo, tem certeza? Eu, não, gente, eu tenho certeza que meu esposo não é brasileiro. Então, eu comecei a caminhar em posse dessa palavra e obedecer, porque aí eu não dava nem oportunidade de me interessar por um brasileiro, porque eu tinha o temor que se eu casasse com um brasileiro, eu estava saindo totalmente do que Deus já tinha dito para mim. E assim foi. Me mantive em posse daquela palavra e caminhei nessa palavra em obediência até que ela se cumprisse. E se cumpriu. Então, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, nós temos que crer, mas também tomar posse dela e caminhar em obediência a ela até que ela se cumpra. Aqui, nós vamos começar a ver a fé de Raabe. Primeiro, a gente vai ver aqui que tem 2 espias agora aqui na história. E 2 espias que foram mandados por Josué. E aí a gente vai ver já a diferença quando alguém é movido por incredulidade e quando alguém é movido por fé e estratégia. Por quê? Porque a gente viu, conversou, que o povo decidiu mandar os espias, lembra? E mandou por causa de medo, porque queria saber como eram os inimigos, e deu tudo de ruim, como a gente viu. Já aqui, a gente está vendo que chegou em Jericó e encontrou com Raabe 2 espias que Josué mandou. Bom, se Josué mandou, já não mandou por causa de incredulidade, porque a gente viu qual foi a postura dele firme diante da incredulidade do povo, né? Ele disse, não, é certeza, vamos comer o nosso inimigo como pão. É só a gente não se rebelar contra o Senhor, é só a gente obedecer. É só a gente obedecer, amadas. Quando a gente realmente crê, ama nosso Pai, crê nas suas promessas, crê em sua palavra e andamos em obediência. A obediência é uma chave para as nossas vidas, que nos faz viver promessas. O que aconteceu? A gente vê aqui que Josué mandou esses 2 espias. Já não mandou para observar a terra, porque duvidava. Não, Josué não mandou por isso. Josué mandou agora só 2, e secretamente, o povo não sabia, diz a palavra que ele mandou secretamente, né? Começa lá em cima falando. Então ele enviou secretamente, nem o povo sabia. E esses 2 espias se encontram com Raabe. E aí aqui, eu queria fazer esse paralelo com vocês, porque eu tô correndo. Esse paralelo com vocês. Quando eles encontram com Raabe, vou pular lá para frente do texto, vamos ver aqui o que Raabe disse para eles. Primeiro que Raabe falou para eles assim, ó, no versículo 9. Sei. Ela falou, eu sei. Ou seja, eu acredito. Eu creio. Já começou por aí a história com Raabe. Que era uma prostituta, mas que não era qualquer pessoa também, porque morava na muralha. Os moradores da muralha, que moravam na muralha, não eram qualquer pessoa, tanto que o rei chegou diante dela para falar, olha, você recebeu gente aí, é gente perigosa. E interessante aqui que o rei estava com medo de 2 homens só, né? De 2 espias. Tão poderoso. Jericó era uma das cidades mais bem guardadas da época. A muralha de Jericó era poderosa. Dava certeza para eles de que estavam em segurança. E por que o rei ficou com medo de 2 espias? Porque ele sabia que esses 2 espias representavam todo um povo, e mais do que isso, representavam o Eterno. Representavam o Deus Todo-Poderoso, que tinha tirado o povo lá da mão de Faraó, feito milagres, prodígios, maravilhas, que tinha exterminado um monte de povo já. Ele sabia que o próximo era ele. Sabia. Agora, o medo de 2 espias só? Isso nos lembra uma palavra que, se a gente for para o Novo Testamento, nos garante, né? Que onde estiverem 2,
pelo menos 2, ele já estaria presente. Já faria um estrago. Quando eu digo isso, estou falando espiritualmente, amados. Estou falando das trevas. Estou falando dos nossos inimigos reais. Basta só 2. Para o rei morrer de medo. Muito bem. Vamos lá. Raabe falou, no versículo 9, estamos em Josué, né? Capítulo 2, 9. Eu sei que o Senhor já deu para vocês essa terra. Ela sabia que a terra já era deles. Olha só, hein? Raabe, prostituta, que não era do povo de Israel, pagã, creu nas promessas do povo de Israel. Eu declaro hoje aqui, em nome de Yeshua, que o Senhor encontrará em nós aqui, essas mulheres que estão aqui hoje, esse nível de emuná, esse nível de fé. Sabe por quê? Porque Raabe não precisou ver. Nós vamos ver daqui a pouco. Ela só ouviu. Só ouviu. E creu. E nós vamos ver o que a fé nesse Deus Todo-Poderoso, nas palavras dele, é capaz de fazer. Nós vamos ver a vida de Raabe sendo transformada. Porque creu. Porque decidiu crer nesse Deus Todo-Poderoso. Decidiu crer nas promessas desse Deus. Sabe, tem uma das promessas que muitas de nós aqui estamos esquecendo. Na corrida da vida, nós estamos ocupadas com tantas coisas, querendo conquistar tantas coisas, querendo casar, querendo trabalhar, querendo comprar casa, querendo comprar carro. Mas não se esqueça que existe uma grande promessa ainda a ser cumprida. Que é Yeshua retornar. Que é nós reinarmos com ele no milênio. Nós entrarmos nesse descanso. Porque para o povo de Israel, eles iam entrar, vieram desde o Egito, passaram pelo deserto, e a terra prometida de Canaã seria descanso para eles. Nós também estamos nesse processo. O Senhor nos tirou do Egito já. Aleluia! Não estamos mais na mão de Faraó, não somos mais escravos do nosso inimigo, não somos mais escravos do pecado. Nos tirou. Estamos nesse processo com ele, onde ele está nos formando, que é o deserto. Mas nós temos ainda o nosso descanso nele. Essa promessa tem que ser a maior promessa que você e eu devemos nos agarrar. Porque ele vai cumprir. Porque ele vai cumprir. Vamos voltar aqui. Raabe, então, falou, eu sei que o Senhor deu para vocês. E aí falou assim, ó, agora a gente vai ver. E vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados. Deus cumpriu ou não cumpriu a palavra de Êxodo que a gente leu? Ele prometeu o que era para o povo? Que temor dele, terror dele viria sobre os povos. Sobre os inimigos de Israel. Deus cumpriu ou não cumpriu? Como é que está o povo aqui? Raabe está falando para eles, para os espias. Está dando informação para eles. Falou, o povo todo tá aterrorizado. Tá todo mundo morrendo de medo. Deus cumpriu. E aí vem ela, no versículo 10. Pois ouvimos, temos ouvido como o Senhor... Aí vai falar todos... Olha, aí ela começa a falar dos milagres, maravilhas e prodígios. Que ele secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Ou seja, o povo viu e não creu. O povo viu o mar abrindo, o povo viu todos os milagres que Deus fez durante a passagem do povo de Israel pelo deserto. Tem muito milagre aí. Quando vocês saíram do Egito, o que vocês fizeram a leste do Jordão, os 2 reis amorreus que aniquilaram, ela começou a falar tudo que ela ouvia falar desse Deus. E sabe o que meu coração queima em relação a Raabe? É esse nível de fé, de ouvir das maravilhas do Senhor, e crer. Por quê? Aí ela começa no 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. E aí ela começa, perdendo a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, aí aqui ela faz uma confissão dessa fé.
no versículo 11, ela faz a confissão dessa fé. E ela fala, ela declara com a boca dela, o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Raabe creu, só de ouvir. E aí eu vou correr aqui com vocês, por quê? Eu sei que o tempo está mais que passado, me perdoem, eu vou terminar. E aí a gente chega no nível de fé, e então ela diz, ó, é o seguinte, ela então decide fazer um pacto com esses espias. Como eu já disse para vocês, os espias que na verdade representavam o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu? Fez um pacto. E aqui a gente vai caminhando para o final. Que pacto poderoso. Por quê? Porque já que é um pacto poderoso que ela fez com os espias. Porque foi um pacto que envolveu salvação. Sim, salvação. Por quê? Ela falou, olha, aqui, vamos acordar aqui. Acordo, pacto, né? Vamos fazer um pacto. De que quando vocês tomarem essa terra, porque eu sei que vocês vão tomar, porque Deus já deu para vocês, Ele vai cumprir, vocês preservem a minha, não só a minha vida, mas a vida dos meus pais, de quem vive com eles. E ela começou a falar da geração dela, né? Uma mulher que entendia também que Deus é Deus de gerações. Ela não estava preocupada só com ela, assim somos nós não temos que estar preocupadas somente conosco. A decisão que tomarmos hoje, o posicionamento que tomarmos hoje de fé, vai atravessar e alcançar nossas gerações. Tanto é que alcançou a geração dela. A gente vai ver depois lá na genealogia de Jesus, Raabe aparece como mãe de Boaz, tataravó de Davi. Na linhagem de Yeshua estava Raabe. Então, a decisão dela ia alcançar, ia afetar tanto a vida dela, quanto dos dela. E aqui vem um pacto que é muito profético. Eu sempre falei para vocês, né, no começo, procurem Yeshua, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão encontrá-lo. E aqui a gente encontra, porque um pacto de salvação, pacto para não morrer, o que isso lembra vocês? Para não termos morte, para termos vida eterna, para não morrermos, para termos salvação, isso só é possível através do pacto que Jesus fez através do sangue dele. Eu e você, temos um pacto com ele, e um pacto que nos garante salvação, não é pouca coisa. Um pacto que nos garante salvação, não é pouca coisa. E aí aqui diz a Escritura, estou correndo, estou parafraseando, que o sinal desse pacto foi um fio, um cordão, de que cor? Vermelho. Escarlate. Profeticamente já apontava para esse pacto perfeito de Yeshua, que é o único pacto hoje que nos garante salvação, que nos garante que não morreremos, que garante só esse pacto. Então, ela fez esse pacto com esses homens. Isso já apontava para Yeshua. Veja como essa mulher viveu já o profético, né? Porque ali já se manifestava isso. E teve sua vida salva, mas existiram condições para esse pacto. Porque quando Raabe chegou e falou, vamos fazer um pacto aqui, garantam para mim que eu não vou morrer. Garantam para mim que quando vocês entrarem, vocês não vão matar. E aí é interessante, por quê? Porque os espias não aceitam esse pacto de forma tão genérica. E não se comprometem falando, não, tudo bem, pode ter certeza. Quando a gente chegar, a gente vai garantir para você que você não vai morrer. Não.
Pelo contrário, eles colocaram condições para que esse pacto tivesse efeito. E se a gente vê essas condições, né, eles falaram, olha, primeira condição, tem que haver um sinal de sangue, um escarlate aqui. Por que eles propuseram isso para ela? Porque essa geração conhecia o poder do pacto, quando a gente faz um pacto com o Eterno. Porque eles viveram essa mesma coisa, foram livres da morte lá no Egito, quando eles colocaram um sinal nos umbrais da porta, lembram? Com o sangue, e então a morte passou, eles viveram. Isso, um pacto que também apontava para Yeshua, para Jesus. Então, eram homens de pactos. Raabe era uma mulher de pactos. Que eu e você possamos ser mulheres que vamos honrar esse pacto que temos com Yeshua. Vamos honrar esse pacto porque nos garante salvação, nos garante vida, nos garante vida. E eles falaram, tem condições, primeiro, tem que ter o sinal, e depois, todos têm que estar aqui, ó, com você. Se eles não estiverem na casa, esse pacto não vai alcançá-los. Assim é, se não estivermos em Yeshua, se não estivermos nele, não há como ter vida, não há como ter salvação. E Raabe creu nisso. Só de ouvir. E aí, para finalizar, eu quero ir lá em Números 14 e 11 com vocês. Para a gente ver a diferença. Números 14 e 11. Eu vou ler, para a gente poder ir mais rápido. E diz assim, ó. O Senhor, o próprio Senhor falando com Moisés. E disse assim para ele, até quando, perguntou para Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. De novo, até quando se recusarão a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Amados, amadas, todos os sinais que o Senhor realizou para o povo de Israel teve um propósito, você sabia? Deus desejando que eles crescem. Deus desejando que eles crescem. Eles não vivessem em incredulidade. Que ele realmente fosse o Deus deles. Então, eles viram tudo. E aí chegou em Raabe. O Senhor encontrou um nível de emuná que só precisou ouvir. Quero fechar aqui e dizer que esse é um tempo onde o Senhor pode estar nos perguntando essa mesma pergunta que fez aqui. E sabe, eu vejo o coração de Deus, o coração do nosso Abba, ferido. Porque ele pergunta, até quando eles vão me tratar assim com pouco caso? Até quando elas não vão acreditar em mim? Até quando elas vão precisar ver, eu vou precisar fazer milagres para elas acreditarem em tudo aquilo que eu já conquistei para elas na cruz? Até quando elas vão continuar não crendo em tudo que eu já conquistei? Até quando elas vão continuar vendo o inimigo mais poderoso que eu? Até quando? Que essa noite você possa se posicionar como Raabe, nesse nível de fé, e decida honrar esse pacto tremendo. Porque um pacto, amadas, é feito de duas partes. Um acordo é feito de duas partes. O Senhor tem sido fiel e tem cumprido a parte dele nesse pacto, nesse contrato. Chegou o tempo de eu e você vivermos a plenitude desse pacto. E cremos de verdade em tudo que está aqui. É que eu tô com essa daqui. Deixa eu pegar outra. Isso aqui tem que começar a ser verdade e vida para nós.
A gente tem que crer realmente nisso aqui. Porque isso aqui é o próprio Yeshua. Isso aqui é o plano perfeito de redenção para nós. Isso aqui é nosso manual de vida. Que um pai deixou para o seu filho para nos ensinar como é que nós vamos viver aqui. Como vamos tomar posse de todas as promessas. Chegou o tempo, amado, de sairmos desse nível tão raso e crermos. Tinha outros textos aqui para compartilhar com vocês, depois posso mandar todos eles, tá? Porque tem outros textos, principalmente em Hebreus, porque a gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 11. Ah, não, esse é só para finalizar. Para a gente ver onde a gente chega. Com fé. Hebreus, capítulo 11, a gente vai ver onde chegou Raabe. Hebreus, capítulo 11. Para finalizar. A gente vai ver aqui, primeiro em Hebreus, capítulo 11, os famosos textos de que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente conversou hoje a noite toda sobre isso, quando a gente falou sobre a incredulidade. E aí a gente vai ver no versículo 31, Hebreus 11, 31, diz que pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Raabe entra aqui na galeria dos heróis da fé. Tamanha foi a fé dessa mulher. E ela conquistou um lugar importante no povo de Israel. Se casou com... vamos ver em Mateus rapidinho, para ver que ela está lá na genealogia. Só para provar. Vamos lá em Mateus também. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 5. Alguém? Esse aí que eu gostaria que alguém lesse. Alguém quer ler? Mateus capítulo 1, versículo 5? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Mateus 1, 5. Isso, acho que a Rê tá lendo já, né, Regiane, né? Tá lendo, Rê? Baixa minha voz? Não ouvi nada. Salmão, Agora tô vendo. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Cuja mãe foi quem? Raabe. Uhum. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Pode continuar? Isso aí. Não, pode parar aí. Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Que aí isso já é papo para um outro encontro, porque aí a gente vai ver, essa mulher gerou Boaz, gente. A gente vê a história de Boaz, quem foi Boaz, quem ele representou, tremendo. Mas onde eu quero chegar? Sabe, então, aqui é o cumprimento do que ela pactuou ali. Olha, não vai alcançar só a mim, vai alcançar a minha geração. E alcançou. Ela entra na linhagem do próprio Yeshua, do próprio Salvador. Ela é colocada como que antes era estrangeira, casa-se com Salmão, que era a tribo de Judá. Por isso ela está na linhagem de Yeshua, de Jesus. Então ela se torna uma mulher importante no povo de Israel. E gera Boaz, que vai chegar no final, aí vocês vão ver, vai chegar em Yeshua. Então, isso nos mostra também que os planos do Senhor, como diz a palavra, os pensamentos dele são muito mais altos. Quando ele encontra ali, quando ele faz acontecer esse encontro dos espias com Raabe, estava garantindo tanto o cumprimento da promessa, porque os espias estavam ali para espiar, para ter uma estratégia de guerra para tomar posse da promessa. Então, Raabe contribuiu com o propósito de Deus. E, além disso, encontrou nela esse nível de fé que eu proclamei que nós teríamos. Esse nível de emuná que eu proclamei que nós teremos. Então, e garantiu aí toda a linhagem de Yeshua. Né? Guardou, preservou toda a linhagem de Yeshua. Então, os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor eram muito além ainda. Mas isso é papo para uma outra conversa.
que eu já estourei todos os tempos possíveis. Eu estourei todos os tempos possíveis, mas estou muito feliz, que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês estão saindo daqui dessa mesa alimentadas, cheias de fé. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vou conseguir ler aqui, vocês, vamos lá. Pois é isso que eu falei. Já estou feliz. Se eu conseguir simpatia com vocês, essa paixão pelas escrituras, já estou feliz. Já estou feliz. E é isso. Vamos orar? Eu não sei como vocês terminam aqui. Jaque, calma aí. Não sei, estou perdida. Me ajudem. Não, vou te passar, gente. Eu vou pedir para você orar. É que eu tenho os pedidos, eu vou pedir para as meninas colocarem os pedidos de oração para a gente apresentar. Eu tenho um caderninho aqui que eu anoto os pedidos de oração e sempre estou entregando para o Senhor, né? Tá. Então, meninas que tiverem os pedidos, abram. Mas, enquanto isso, só quero te agradecer, dizer o quanto foi bem. Se algumas meninas colocarem aqui no chat, já que volta outras vezes. Sim, volte outras vezes, compartilhe, foi bênção demais. Igual a gente fala, às vezes a gente se propõe realmente a um horário, mas eu acho que quando o Senhor ele quer ministrar, né, tem horas que vai exceder, mas foi uma bênção. E eu ficaria aqui horas e horas, porque como as meninas falaram, é tão bom ouvir alguém falando com paixão do Senhor, principalmente, né, quando a gente tem essa oportunidade de estar nesse tempo aqui, orando e falando do amor do Senhor e principalmente olhando nas Escrituras, né? Então, o quanto é bom realmente a gente estar se baseando e eu acho que a confirmação, as meninas do Devocional das Manas, eu não entrei hoje de manhã, mas as meninas falou que parece que você estava lá no Devocional com elas de manhã, parece que foi confirmação da palavra que eu ouvi ontem na igreja, então o Senhor vem se confirmando, né? A única coisa que eu tenho para dizer, assim, para deixar, né? Eu acho que todas vão meditar muito nessas palavras e compartilhe, assim, com a gente esses versículos, por favor. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que aprender realmente o pacto que o Senhor fez com a gente e crer definitivamente, né? Assim como na fé, eu falo que nos erros, falei, o ser humano são pessoas que querem aprender com os próprios erros, não são inteligentes para aprender com os erros dos outros. E a gente tem que ser inteligente para aprender com os erros dos outros, e assim como nos milagres, né? A gente vê, o Senhor fez tantos milagres na Bíblia, o Senhor faz tantos milagres na nossa volta, mas a gente acha que a gente não vai poder viver o milagre que aquela pessoa viveu, acha que o nosso milagre não é impossível, o nosso milagre é impossível, e não, nada é impossível para o Senhor. Ele fez um pacto com a gente, ele vai se manter, né? Como eu coloquei no outro louvor, ele é fiel a nós, né? Mesmo que a gente pereça, mesmo que às vezes a gente desanime, ele continua sendo fiel, e é o que ele chama para a gente ser fiel a ele, para a gente seguir os caminhos dele. Então, assim, acho que essa palavra vem de encontro com muitas confirmações que a gente tem tido nesses últimos dias, assim, foi bênção demais. Espero que o Senhor fale de novo, Jaque, separa mais dias para essas meninas, que foi bênção demais, Jaque. Eu vou colocar aqui. Eu vou lendo, meninas, depois eu vou copiar aqui para o meu caderno, tá? Para a gente não estender muito, mas eu vou colocar aqui, né? A Tairine tinha até colocado uma observação, né? Os inimigos viram do povo, viram o poder de Deus e temeram. Os que receberam os milagres eram testemunhas de Deus vivo, tiveram medo só porque ouviram o que todos os outros viram, exatamente. Eles ouviram os milagres que o Senhor fez e eles já temeram, né? Cadê? Eu amei, desculpa cortar, eu amei um comentário aqui que falou assim, ai, que maravilhoso, eu tô me sentindo na escola bíblica. É isso que eu ia ler agora. Isso é muito interessante, sabe, porque eu creio, de verdade, que o Senhor está num processo com o seu povo, isso de modo geral, tá, gente? De nos levar de volta para as Escrituras, tá? A gente está vendo aí tantas coisas acontecendo, tantos escândalos, tantas coisas. E daqui para frente, gente, nessa reta final, para o cumprimento dessa grande promessa de Yeshua voltar e nós entrarmos no milênio com ele, reinarmos com ele, muita coisa vai acontecer e quem não estiver firmado nas Escrituras não vai aguentar, não vai suportar.
Então, o Senhor tem nos levado a voltar para as Escrituras. Então, até comentei com a Rê, né? Falei, Rê, não sei como é o estilo de pregação que as meninas estão acostumadas, porque a gente tem visto muito. Eu poderia chegar aqui, gente, com toda a técnica de falar em público, de persuasão, de convencimento, né? Mas não é isso, foi o que eu falei desde o começo, né? As escrituras, elas são para a gente compartilhar, ela é pão, que quando a gente começa a partir, começa a multiplicar, e todo mundo começa a comer, e todo mundo começa a saciar, né? Então a gente tem visto muita coisa de pregações motivacionais, com muita técnica de psicologia, de PNL, de programação neurolinguística, e agora a gente está vendo um tempo onde as escrituras não estão sendo suficiente mais, estão precisando misturar com tantas coisas. E o Pai está nos mostrando e nos levando para as escrituras, mostrando que isso aqui é suficiente para nós, tá? Então, eu até falei, é um desafio, porque eu falei, gente, eu vou lá, chegar lá, e talvez elas, né, se entediem, porque vamos ler bastante, vamos para as escrituras, mas eu estou muito feliz que vocês se alimentaram hoje junto comigo aqui nessa mesa, que eu tive a honra e o prazer de servi-las. Um grande beijo, um prazer conhecê-las e vamos ter outras oportunidades, se assim o Senhor permitir. Um beijo. Amém. Foi bênção demais, já que é igual você falou, né? Eu acho que todas temos o devocional, não sei se a Rê compartilhou, né? O Conexão Feminina, ele tá há 4 anos. A gente fez 4 anos semana passada, eu acho que eu até esqueci de compartilhar com as meninas, mas só para você entender, não sei se a Rê passou, a gente começou num grupo de WhatsApp, eu, a Rê e mais 2 amigas. E aí a gente sentiu a necessidade de convidar mais uma e foi convidando, e fez 4 anos que a gente está aqui juntas falando, compartilhando do amor do Pai. Então tem sido bênção. E aí, logo depois, eu não lembro, a Aline pode falar mais ou menos quanto tempo tá, a Aline, junto com a irmã, com a prima, com a cunhada, começaram um devocional só as 4 ali da família, até a hora também que elas sentiram a necessidade, elas faziam devocional todos os dias pela manhã, e elas sentiram a necessidade de compartilhar. E hoje é um grupo imenso também, eu acho que online entra normalmente umas 30, 40 pessoas todos os dias, mas no grupo tem umas 100 mulheres, e tem sido bênção, e é de segunda a sexta. E o Senhor tem, né, a gente tem estudado, as meninas, a gente pega um livro de devocional e a gente estuda todas as manhãs aquele livro de devocional, cada dia abre para uma ler, trazer a interpretação, né, poder estudar, e tem sido bênção, e é isso que o Senhor quer, né, Ele quer porque, igual você falou, a palavra é viva, né, se a gente lê a Bíblia, se leu aquele versículo, hoje você teve um entendimento, amanhã o Senhor vai te dar outro entendimento, porque a palavra é viva, ela não é aquela coisa estática que você vai ler aquele dia, vai ser aquele negócio, e no outro dia vai ser aquele mesmo negócio. Não, ela é viva, ela está falando com a gente todos os dias, então realmente eu acho que é importante a gente ter esse compartilhamento como estamos tendo, né, nos devocionais, e como o Senhor tem trago pessoas para fazer com que realmente cada dia mais a gente venha meditar na palavra do Senhor, né? Vamos lá. Soraya Rocha, é fácil se apaixonar quando ouvimos uma palavra apaixonada falando. Soraya, tá devendo, hein? Tem que voltar aqui e trazer a palavra também, viu, Sô? Carla Regina, peço oração nessa noite pela saúde do meu pai, Sebastião da Penha. Tia Célia, orar pelos meus filhos que se afastaram do caminho. José, oração pelo meu neto Vinícius, que o Senhor abençoe o primeiro dia de trabalho amanhã, para minha saúde e toda a família. Carla Regina está pedindo também pela vida do meu filho Marcos Fabiano, que Deus faça trabalhar sobre a vida dele, pela saúde do Rodrigo Santos Fernandes, pela vida espiritual e casamento de Larissa Fernandes, Bruno Gomes, e pela minha vida conjugal, espiritual e minha saúde. Deixa eu ver se tem alguém mais. Daniele, quero pedir oração pela minha saúde, pela família, e para abençoar também, é o mesmo que a Josefa pediu, o primeiro dia de trabalho aí, e os outros, todos os outros do Marcos, que vai começar a trabalhar. A Rê está pedindo oração pela saúde dela, pela gestação dela. Deixa eu ver. A Tairine está pedindo expansão da fé, posicionamento, sair do nível raso, deixar Deus conduzir o tempo todo, tendo muito emuná. E é isso, assim, eu acho que tem esses pedidos, vamos orar, se você puder orar aí por todas nós,
E para Deus realmente expandir, assim, que a gente realmente saia desse nível raso, né? Desse nível, a palavra ontem no culto foi sobre ser quente, morno e frio, né? E ninguém quer ser morna aqui, não. O Senhor não quer ninguém morna. Então, pode orar, Jaque, fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estava tentando decorar tudo aqui. Mas eu acho que não precisa assim, falar o nome de todo mundo. Pode sim, fazer uma oração só declarando esses pedidos que foram entregues mais especificamente. Amém. Mas o principal que eu estou vendo aqui é essa questão de saúde, né? Essa questão do trabalho, que abençoe o filho, não é isso? Tá. E gostei muito do seu pedido, Tarine, de expansão da fé. Eu acho que é isso aí. É Deus querendo nos tirar de um nível e nos levando para outro, para que a gente possa ver a plenitude. Nessa plenitude tem tudo. Tem saúde, tem vitória, tem promessa, tem tudo. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Yeshua, porque o Senhor esteve nessa mesa hoje, nos serviu, nos alimentou, Senhor, de tua palavra. Pai, que a tua palavra que hoje aqui compartilhamos se torne vida em cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor. Que a tua palavra se torne vida em cada uma dessas mulheres que estão aqui. Declaro vida sobre elas, Pai. Declaro que não haverá espaço mais para a incredulidade, para medo, para a rebelião, Senhor, para a morte, Senhor. Declaro, Senhor, que haverá vida sobre cada uma delas, sobre a casa delas, sobre a família delas. Senhor, essa mãe que está pedindo sobre o seu filho que está afastado, Senhor, que tua palavra, Senhor, comece a envolver esse rapaz, envolva esse rapaz e o atraia, Senhor. O atraia, Senhor, para ti, Senhor. Que tua palavra agora comece a rodear, Senhor. Liberamos uma palavra sobre esse rapaz que irá rodeá-la. E essa palavra vai persegui-lo, Senhor, até que ele retorne, Senhor, até que ele retorne para ti, para o teu coração, Senhor. Declaramos o retorno daqueles que estão distantes. Declaramos o retorno daqueles que estão distantes, assim como Raabe pediu, Senhor, por ela e por sua geração, que tua palavra que hoje foi compartilhada possa alcançar as gerações das minhas irmãs, possam alcançar, Senhor, as gerações delas, seus filhos, seus esposos, em nome de Yeshua, Pai. Pai, quero pedir, Senhor, por todas elas que estão pedindo por fé. Senhor, fé, nós te pedimos, fé. A tua palavra diz que aquele que não tem, peça. E nós te pedimos, Senhor, queremos caminhar contigo com um nível de fé, Pai. Que um nível de fé que não vai desonrá-lo, um nível de fé que não vai duvidar de ti, um nível de fé que vai demonstrar, Senhor, nosso amor e nossa confiança em ti, Yeshua. Nós cremos no poder do teu pacto naquela cruz do Calvário. Nós cremos no que o Senhor fez ali, que o Senhor conquistou para nós saúde, libertação, o Senhor conquistou para nós salvação, o Senhor conquistou para nós plenitude, Yeshua. Eu declaro, Senhor, declaro essa plenitude sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Declaro que não haverá mais espaço, Senhor. Não haverá mais espaço para dúvidas. Que hoje, Senhor, o coração das minhas irmãs começam a ser preenchido por tua palavra. E onde há vazio, Senhor, tua palavra começa a preencher, para que não haja mais medo, não haja mais insegurança, não haja mais complexo de inferioridade, não haja mais, Senhor, em nome de Yeshua, que tua palavra comece a preencher todos os vazios, porque ela é suficiente. Declaramos que tua palavra é suficiente para nós e que de nada teremos falta, porque temos a ti, Yeshua. E se temos a ti, somos satisfeitas. Declaro essa satisfação para as minhas irmãs, Senhor, que serão satisfeitas em ti, em nome de Yeshua. E que todas as vozes, Pai, se calem, e que elas comecem a ouvir tua voz, Senhor, de maneira audível através de sua palavra. Que elas comecem a ouvir tua voz. Declaro, Senhor, que se abre os sentidos espirituais das minhas irmãs. Todos os sentidos espirituais agora se abrem para que comecem a ver o que não viam, para que comecem a ouvir o que não ouviam, em nome de Yeshua, Senhor. Essa é nossa oração crendo. Em teu nome, Yeshua. Amém e amém.
Amém, glória a Deus. Quem recebeu aí. Amém. Amém, glória a Deus, foi bênção. Glória a Tá, Deus. saudade de você. Quem? Sossô, tá falando? Quem falando? É, Soraya. Sossô, um beijo. Eu não tô vendo todas aqui, mas um grande beijo pra Aline, pra Thalita, pra Josefa, pra Soraya, pra Rê, pra Sueli, Vanilda, eu não consigo ver todas aqui na tela. Um grande beijo para vocês, que possamos descansar essa noite no Senhor. Declaro que aquelas que não estão dormindo, irão dormir. Porque o inimigo não vai mais roubar tua paz, teu shalom. Yeshua é teu shalom, tua paz. Ninguém pode roubá-la. Amém? Declaro sono e descanso para todas nós. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Jaqueline, olha, foi muito bom te conhecer. Espero que você esteja aqui outras vezes para compartilhar, para ouvir. Isso. Foi bem. Também quero sentar nessa mesa e comer com vocês numa próxima oportunidade. Amém. Dali, Bênção demais. Diga, amor. É importante ela saber que, nossa, ela foi extremamente usada hoje no devocional. Era uma palavra que conduzia no livro. O Senhor levou a Aline a uma expansão na interpretação dela, que levou a gente além, diferente do que a própria escritora tinha dito. E você falou aqui as palavras sobre não, que a Aline falou hoje de manhã, 8 horas da manhã, sobre não acreditar nas vozes do que os outros falam, das suas amigas, sobre tirar essas pessoas que falam nos nossos ouvidos, sobre elevar os níveis da intimidade com Deus, elevar os níveis da fé. E eu complementei com uma passagem de ontem sobre Ezequiel 47, sobre águas nos tornozelos, nos joelhos. E, foi tudo isso. Eu tô muito anestesiada, tô Parece maravilhada. que a Jaque estava lá no devocional hoje. Eita Deus. E aí você falou sobre níveis rasos, e você falou aqui de novo, aí eu até escrevi, chega de ser rasa, chega de água nos joelhos, porque Deus está pedindo, Deus está falando. Ele está nos chamando para mais. Está confirmando. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Obrigada. Estou feliz que o Senhor tem falado com vocês, e se Ele tem falado, a palavra diz que ele fala, que Ele ensina, que Ele corrige os filhos que Ele ama, né? Somos amadas, e isso aqui é um manual de vida para nós. Isso é um manual de vida que um pai deixou para os seus filhos. Lembrem sempre disso, que como filhas, nosso Pai amado nos deixou um manual de vida. E estou feliz que vocês têm recorrido a esse manual para viverem as suas vidas aqui nessa terra. Muito feliz. É isso, gente. Como é que faz aqui? Não é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite a todas. Beijo. Qualquer coisa, estamos aqui. Ó, Jaque, compartilha lá com a gente o resto da palavra, dos versículos que eu quero anotar aqui. Eu vou mandar para a Rê, porque o contato que eu tenho, a conexão que eu tenho com vocês, e glória a Deus, eu glorifico a Deus por sua vida, Rê. Por essas conexões do reino. Eu tô sem celular, mas me passa o contato da Jaque, que eu quero ter aqui, hein? Por favor, por favor. Vou passar o Insta também, o Insta da Jaque. Também, verdade. Eu não sou muito ligada nessas coisinhas, mas acho que tá como Jaque Horqueira lá. Não sei. Eu vou marcar. Eu vou subir uma foto e vou marcar. Inclusive, vou tirar uma foto. Eu vou marcar você, Rê. Você tem Instagram, Conexão Feminina? Não? Tem, Conexão Feminina tem Instagram. Pode ir lá. Ah, tá. Então eu vou dar uma olhada lá e aí eu vou seguir vocês e aí a gente vai ser amigas no reino. Meninas, obrigada. Boa noite a todos. Beijo, gente. Deus. Beijo.